Você já ouviu falar no Pai da Mata? É uma lenda que faz parte do folclore brasileiro e é bem conhecido nas regiões de Goiás, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Essa região aí do Nordeste também é bem conhecida, né? E tem muitos relatos de pessoas, né, que já se depararam com o Pai da Mata, né, que é conhecido como o Guardiões das Matas, né? Outros chamam o Pai da Mata porque pessoas que tiveram contato, né, com esse espírito, né, dizem que ele falou que era o Pai da Mata, né? Então, pessoas também que fazem, como é que se diz? Que trabalha com investigação sobrenatural, que usam aqueles aparelhos, o Spirit Box, o K2, né? E detectaram vozes dele na mata falando que era o Pai da Mata, né? Então, é assim que ele se identifica. E certa vez, esse relato já está até contado aqui no perfil, né? E minha mãe conta que nós éramos crianças ainda e que um primo da gente, né? Que hoje ele mora em João Pessoa, o Maurício, né? E ele é testemunha, né? Porque ele presenciou coisas também bem sobrenatural. Nós morávamos num casarão que hoje está em ruínas, né? Era no sítio do meu avô. Havia comprado esse sítio bem próximo à casa dele, né? E nós fomos morar nesse sítio. Era um casarão imenso, muito antigo, que inclusive arrancaram uma botija lá há muito tempo atrás, né? E, pessoal, tinha muita coisa. Aparecia muitos fantasmas naquela casa. Aparecia coisas assim que qualquer um duvidava, né? Eu sou testemunha também que eu escutava muitas vezes pessoas chegando, abrindo a porta e indo beber água. Eu escutava o barulho do copo e quando eu ia muitas vezes olhar, não havia ninguém. Eu lembro como se fosse hoje. E começa a me arrepiar. E a minha mãe, são muitos relatos desse casarão que a gente morou, né? Inclusive eu nasci nesse casarão. E era uma casa, era muito grande, era uma casa, o armazém, o local onde eles guardavam os cereais era tão grande que eu aprendi a andar de bicicleta no armazém onde eles guardavam os cereais. Tão grande e comprido era. Era uma casa de 6 quartos, 3 banheiros, era enorme, era imensa a casa. 2 salas de jantar, uma cozinha imensa, despensa, era muito grande a casa. Fora outro armazém que tinha, né? Então, pessoal, minha mãe, meu pai estava se preparando para caçar. Naquela época, as pessoas, né, tinham mania, não sei se vocês lembram, as pessoas tinham mania de sair para caçar. E o meu pai, naquela época, gostava demais de caçar. E ele e 2 amigos estavam se preparando para ir caçar, era noite, né, por volta de mais ou menos 8 horas da noite. E a minha mãe foi passar um café, né, para eles tomar antes de sair para a mata. Esse meu primo, que mora em João Pessoa, ele gostava de ficar lá em casa. Ele era muito apegado à minha mãe. Ele é sobrinho da minha mãe. Então, pessoal, ele ajudava muito. Nós éramos pequenos, já era grande, já lembro de tudo. Eu tinha mais ou menos 10 anos. E os outros eram tudo pequenos, porque eu sou a mais velha da família, né? Então, pessoal, nessa noite, quando a minha mãe estava passando o café, ela disse que foi jogar alguma coisa assim no quintal. No quintal não, assim, no lado de fora. E sítio, naquela época, não tinha energia, era uma escuridão, só tinha a luz da lua e das estrelas. Então, era uma escuridão breu. E a minha mãe, quando ela abriu a porta da cozinha, né, para jogar alguma coisa assim, ela estava fazendo café e tinha uma estrada, que até hoje ainda tem, né? Essa estrada passa para outra fazenda, né, que é de Zé Lourenço. E ela é uma estrada bem reta, né? E a minha mãe olha para aquela estrada, pessoal, e ela vê um negócio bem grande, como se fosse um pendão. Ela disse que era um pendão bem grande, uma vara bem grande, todo de branco, esmulambado. Era como se fosse um pendão bem grande, como se fosse uma torre bem grande. Era que tinha mais ou menos 5 metros de altura, e aí aquela coisa passou, pessoal, voando por cima na estrada, mas assim, pegava mais, porque lá é o local tem bastante mata ainda, né? Então, pessoal, minha mãe disse que aquela coisa era como se ele pedalasse, sabe? Estivesse pedalando, mas era voando. E aquela coisa, pessoal, minha mãe tomou um susto, e minha mãe ficou ali abismada olhando ele passando, e lá na frente ele deu um berro. Minha mãe disse que ele deu assim um barulho, fez um barulho, e minha mãe arrepiou-se toda. E ali, pessoal, minha mãe ficou calada, né? Não quis falar nada, porque ela sabia que era algo sobrenatural, que minha mãe via muitas coisas também.
Então, pessoal, quando foi por volta de mais ou menos 9 horas da noite, a minha mãe colocou a gente para dormir, né? Armou a rede do meu primo, do Maurício, né? E no armazém, assim, perto da sala, né? E ela foi pro quarto dela dormir. Quando ela estava deitada, era luz de lamparina. E ela apagou a luz da lamparina, né? Pra dormir. E ela conta, pessoal, que a hora que ela apagou aquela lamparina, né? A luz, ela começa a escutar barulhos. Aquele barulho em cima da casa. E eu tô toda me arrepiando. Aquele barulho, ela contava muito essa história. Aquele barulhão em cima da casa, pessoal. Parecia que ia quebrar as telhas, né? Porque era casa de telha, casa de sítio, né? Não era assim, não tinha forro. Então, pessoal, era a telha. E aí, pessoal, veio aquela coisa andando em direção ao quarto dela. E ali, pessoal, ela sente aquela coisa, uma energia muito forte, prendeu ela. Que é isso? Isso, misericórdia, vocês estão vendo? E ali, pessoal, olha só. E ali, pessoal, ela conta que foi aquela coisa sufocou ela. Foi tipo um pesadelo, ela estava acordada. Foi um tipo de pesadelo acordada, né, que ela teve. E ali aquela coisa sufocou ela e ela não conseguia se mexer, toda, né, ali dura, né, sem poder se mexer. E ali quando ela começou a rezar, ela disse que rezou uma oração. Eu não sei que oração, ela fez uma oração lá, e aquela coisa saiu, né? Quando ela começou a rezar aquela oração, fazer aquela oração, aquela coisa saiu. E aí aquele negócio foi aterrorizar o meu primo, né, que estava dormindo numa rede. Então, a versão do meu primo é o seguinte, ele conta que estava já assim, quase dormindo, quando ele sente, pessoal, um barulho, uns pisados, algo pisando, né, andando em cima da casa, bem tipo na parte do que ele estava no quarto, né? E ali, pessoal, ele conta que era como se a rede estivesse balançando. E aquela força, ele disse que sentiu uma força tão grande que ele ficou, como é que diz? Ele ficou parado, ficou assim, sem poder se mexer, sem poder respirar direito. E ali ele tentou chamar a minha mãe, a voz não saía. E ali, pessoal, ele tentando, e aquela coisa segurando ele ficou parado, sem poder se mover. Ele disse que foi horrível, foi um pesadelo horrível que ele teve. No outro dia, eles estavam comentando, né, sobre isso, tanto meu primo como minha mãe, contando esse relato, né, que isso é inesquecível, né, ninguém, né, assim, quem ouviu jamais vai esquecer da história que eles, né, do pesadelo que eles tiveram, principalmente a minha mãe que viu, né. E, pessoal, tinha uma moça, né, que ela conta o seguinte, ela falou, Edna, ela namorava com um rapaz, e namorava escondida, né? E eles se encontravam no local, num casebre, sabe? Era num casebre. E ali ela conta, pessoal, o seguinte, que tinha todo final de semana, na sexta-feira, ela ia se encontrar com ele no rancho, no casebre não, era um rancho. E ela conta, pessoal, que quando estava nesse rancho, chegava primeiro para se encontrar com ele. E quando ela olha da janelinha do rancho, pessoal, em direção, né, da onde o namorado dela estava vindo, que ele se encontrava escondido, que ela namorava com ele escondido, o pai proibia, né, e a mãe. E olha só, ela disse que vê essa imagem da árvore, né, da direção que ela estava vendo, tinha uma árvore, né, de dentro do casebre, né, da cabana ela viu, e ela viu essa imagem, e ela quase morre. Disse que era uma casa velha, né? Que servia de celeiro, né? Para o pai guardar alimentos, negócio dos animais, né? Na fazenda. E ela ficava dentro, né? E ela acendia, pessoal, uma luz lá. Às vezes eles levavam a lanterna e eles se encontravam toda sexta-feira. E quando ela viu, pessoal, aquilo, ela entra em pânico, né? E aí, pessoal, até ele chegar, ela disse que quase morre do medo. E depois, pessoal, quando ela contou esse relato, surgiu a história do pai do mato. E ela acha que se deparou com o pai do mato. Ela acha que teve uma visão do pai do mato. E é isso, por hoje é só. Quem gostou aí do relato, da história do pai do mato, da lenda do pai do mato, vão deixando aí o like, vão me seguindo para mais relatos sobrenatural e histórias como essa, tá bom? Beijo, meus amores. Um bom dia a todos e fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau.